neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. No céu as estrelas a brilhar, tem seu brilho celeste fulgor. Aqui na terra os crentes fiéis rende a Deus o perfeito louvor. Sedes tu, irmãos muito fiéis, na igreja de Cristo Jesus, padecendo, chorando e sofrendo, mais humilde a levar sua cruz. Pois será para ti muito glorioso este dia que há de chegar. Todos os crentes vestidos de brancos, com Jesus irás encontrar. Sede tu, irmão infiel, na igreja de Cristo Jesus, padecendo, chorando e sofrendo, mais humilde a levar sua cruz. Os acordes celestes ouvir, melodia que não tem mais fim, cantada por anjos e arcanjos, querubins e serafins. Sede tu, irmão infiel, na igreja de Cristo Jesus, padecendo, chorando e sofrendo, mais humilde a levar sua cruz. A igreja do Deus vivo é edificada na estatura deste homem perfeito, da ciência de Cristo. Deus vivo
é edificada na estatura deste homem perfeito, da ciência de Cristo. Ao mesmo tempo, nós fazemos uma pergunta: quem é este homem perfeito? Este homem perfeito é Cristo. É o próprio Senhor Jesus Cristo, que vem sobre sua igreja em forma de Espírito, porque o Espírito Santo é a pessoa de Cristo na igreja, realizando as mesmas obras, formando o mesmo caráter da igreja primitiva, daquela igreja que não amou a sua própria vida, antes a entregou por amor do nome de Jesus Cristo, por amor daquele nome que foi invocado sobre ela. Hoje, infelizmente, a igreja não quer nem que o nome seja invocado sobre ela em seu batismo. O nome não tem aparecido. Eu lhe diria que a forma escriturística correta para ser batizado é em nome do Senhor Jesus Cristo. Está certo que eu diga, conforme São Mateus, capítulo 28, verso 19, conforme a ordem de Jesus: ide, ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Este nome deve ser invocado, e somente aquele que invocar este nome será salvo. E São Pedro, tendo o mesmo Cristo nele, isto provado na porta formosa do templo, com o poder de maravilha, do milagre, da verdadeira cura, ele disse: não tenho ouro e nem prata, mas aquilo que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Você sabe que se expulsa demônio é em nome de Jesus Cristo. E Paulo disse que tudo deve ser feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas isto tem muito valor quando vem a sequência, quando Deus pode edificar o seu edifício sobre esta verdadeira base. A base é a fé correta na palavra correta. Pois sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Aos Hebreus, capítulo 11, verso 6. Sim, ouvintes, não se trata definitivamente de um Deus que foi sugestionado às pessoas. Isto é, uma fé imaginária. Um Deus que é apenas sugestionado pelo pregador. Ele oferece uma fé imaginária às pessoas. Mas a Bíblia está dizendo que sem fé é impossível agradar-lhe, isto é, agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele é real. Sim, o profeta de Deus para esta era diz em uma de suas mensagens, orando ao Senhor Deus, ele diz: te damos graças pela gente que crê nisso. Estamos tão contentes por termos um Deus, não só um Deus imaginário, um espírito imaginário, um ídolo imaginário. Não há nada imaginário a respeito. Um Deus verdadeiro e vivente, quem vive conosco e em nós, e opera através de nós, não fazendo uma estátua para Deus, mas nós sendo imagens viventes de Deus.
o Espírito Santo, não falando por meio de uma estátua, mas falando por meio de um vaso redimido, Deus manifesto em carne. Isto é demais para você, irmã? Isso é demais para você, irmão? Vamos lembrar nesse instante que Sara estava ali do outro lado da tenda, escutando o que Eloi falava com seu senhor, com seu esposo, a quem ela chamava de Senhor, um tipo verdadeiro da igreja de Jesus Cristo, que o qualifica de Senhor. E Senhor não é segunda pessoa. Senhor é Deus, é Jeová, é Eloi. E por isso Sara chamava Abraão de Senhor. Senhor é somente Deus, é somente o Pai, é somente o eterno Espírito de Deus, Jeová. Senhor, Jesus Cristo. O Pai fez o Filho Senhor, porque o Pai preparou aquele corpo e teve prazer de habitar naquele corpo com toda a plenitude da divindade e dá todo o poder nos céus e na terra para aquele corpo que me preparaste. Sim, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E este corpo diz: o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então Sara estava escutando ali de lado, mas quando deparou-se com essa grande verdade, que Eloi falava com seu marido, lhe dizendo que ela teria um filho, ela olhou para suas próprias possibilidades e encontrou que não havia nenhuma razão mais em sua vida para ter um filho. Não havia lógica, não havia meio, não havia possibilidade. Mas ela não morreu por causa disto, porque ela estava em seu esposo. Nós não perecemos, nós não estamos jogados no mundo, fumando, bebendo, prostituindo e se portando como esses cristãos manufaturados estão se portando. Isto porque estamos em Cristo. Mas quando Deus nos propõe estas coisas, é melhor que digamos: ó Senhor, tenha misericórdia de mim, me ajude nesta fé. Esta não é uma fé comum. Esta é uma fé que Deus está estabelecendo a sua igreja, o Deus verdadeiro, o Deus vivente, edificando a sua igreja sobre a estatura do homem perfeito, que por sua vez é composta de fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade e amor fraternal, e o próprio amor que é Cristo. A perfeição da palavra, convidando aos crentes que têm sido fiéis a toda a palavra de Deus, a esperarem nessa grande manifestação de Deus para as últimas horas em que estamos vivendo, este grande impulso, súbito impulso que virá neste corpo e transformará o nosso corpo como transformou ao de Abraão, como transformou ao de Sara, para depois então vermos o filho. Primeiro ela teve que ser transformada para depois ver o filho. Assim também esta igreja, como São Paulo disse, eles ressuscitarão primeiro e nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Oh, aqui não está uma coisa imaginária, aqui não está um compêndio de teologia, aqui não está uma coletânea teológica, aqui está a palavra de Deus. Isso aqui não oferece uma fé imaginária. Será que é verdade? Isto vai acontecer? Aquilo outro acontecerá? Um sonho na areia, uma suposição espiritual, religiosa? Não. Isto é assim diz o Senhor. Nós seremos transformados como Abraão foi transformado.
antes de vermos o Filho. Nós seremos transformados como Sara foi transformada. Sem esta fé, você não pode agradar a Deus. No tocante àquilo que Enoque agradou. Enoque agradou nas coisas mínimas, diz a palavra. Em outras palavras, nós podemos dizer assim, que Enoque agradou nas mínimas coisas. Por isso pôde agradá-lo na máxima. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Antes de Davi enfrentar o Golias, ele carregava o testemunho. Na sua experiência, ele havia vencido um leão, ele havia vencido um urso. Então Enoque carregava testemunho. Muito bem, então nós agradamos a Deus quando cremos que Ele cura as enfermidades, que Ele cura um câncer, que Ele abre os olhos do cego. Você agora, nesse instante, pode ser curado da vista. Você pode agora levantar da cama, estando canceroso, e você pode se levantar agora completamente curado. E esse espírito de enfermidade ser expulso, e esse tumor cai dentro de você. E não importa se você piore por 3 dias, mas você está curado em nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode ser curado agora de uma chaga no coração. Você pode ser curado agora de uma terrível doença no sangue, a leucemia que não passa de câncer, a diabetes, de uma debilidade mental, de uma enfermidade na coluna. Você agora pode se pôr de pé plenamente curado pelo poder de Deus. Qualquer doença, qualquer infecção nesse instante pode ser expulsa em nome de Jesus Cristo. Sim, é uma fé que agrada a Deus. Você crê que Jesus Cristo é Salvador. Você crê que Deus enviou o seu profeta. Você crê na palavra de Deus. Mas agora vamos pensar. Podemos ter fé para os dons espirituais. Podemos ter fé mesmo para a salvação. Mas quando se trata de que Deus repousa todas as suas virtudes viventes neste corpo, e quando se trata de Deus falando a este corpo débil, cansado, que ele será transformado e que essa velhinha de 90 anos voltará para os seus 22 anos de idade num corpo não mais sujeito à morte? Oh, isto é difícil. Muitos ficarão assim enganados, satisfeitos com esta chupetinha, porque em relação ao poder de Deus prometido para a sua igreja, os dons é uma chupetinha apenas. Os dons são apenas uma chupetinha para criança, para menino. Quando era menino, falava como menino, brincava como menino, agia como menino. Em relação, isto comparando ao grande poder que paira sobre esta noiva de Cristo. Oh, estamos nos falando de um caminho mais excelente. Estamos falando de uma coisa mais profunda, mais real. Uma coisa que não desvanece, é uma obra consumada do Espírito. Você pode ser curado agora como foi curado nesse instante. Mas você ainda enfrentará a circunstância do tempo, ainda enfrentará as bactérias, ainda estará sujeito a uma enfermidade e ainda continua sujeito à morte. Mas esta promessa da qual o Espírito de Deus está fazendo menção nesse instante, esta não. Esta é uma obra consumada do Espírito, é uma obra cabal, é uma obra perfeita, é a obra final para o evento final de Deus. Essa é a colheita de Deus. Ele plantou, ele regou, ele colheu, ele planta, ele rega, ele limpa,
Ele dá chuva, Ele dá sol, Ele dá dons, Ele dá estas coisas. Mas chega o tempo que não adianta cair dons sobre o trigo. Não adianta mais cair chuva sobre o trigo. Não adianta mais nada destas coisas. O negócio é colheita. Tem que ir para o celeiro. É época de colheita. Precisamos conhecer o tempo em que a Escritura está se cumprindo. Hoje tem se cumprido estas Escrituras. Caso contrário, nós vamos ficar lá jogando água em pés de trigo maduros. Nós vamos ficar sempre embaraçados no velho arado. Agora não é hora de arado, agora é hora de colhedeira. Chega o tempo em que não se põe arado na lavoura mais. Se coloca uma máquina colhedeira. É colheita. Vamos embora, vamos subir. Vamos para o nosso destino. Agora não é tempo de olhar mais de onde viemos. Não é tempo de ter saudade das carnes do Egito. Não é tempo de ter saudade de coisas algumas. E diz o profeta, nem mesmo daqueles avivamentos, porque eles não existem mais. Existem ajuntamentos, multidões, mas avivamentos não há mais. Estamos vos falando, estamos vos pregando. Eloí está falando com Abraão. Continue ouvindo todas as coisas, interessados em todos os noticiários. Continue ouvindo todas as coisas que você possa ouvir, mas fique sabendo que enquanto Ló estava preocupado com o problema social de Sodoma e de Gomorra, Abraão estava ouvindo apenas o que Eloí falava. E o que Eloí viria falar agora à sua noiva? Há mensageiros de Deus para sodomitas, mas há mensageiros de Deus para a noiva. Vocês estão entendendo? Procurem raciocinar sobre isto. Há anjos de Deus para Sodoma e Gomorra, mas há um mensageiro, um só ministério de Deus para Abraão, que é o tipo da noiva. Não estamos postos mais para pregar outra coisa senão um sinal. Isto é verdadeiramente escriturístico, está dentro da palavra, dentro da mensagem. E você, minha irmã, e você, meu irmão, não espere ouvir outra coisa melhor do que isto que você está ouvindo. Prepara-te para ser transformada. Prepara-te para ser transformado no abrir e fechar de olhos. Se é que esta estatura do varão perfeito opera em você. O profeta de Deus nunca diz se é que você falou em línguas, se é que você cura os enfermos, mas ele está dizendo aqui, se é que esta estatura do varão perfeito opera em você. Então essa pedra de coroa virá sobre você, sobre esta pirâmide, sobre este corpo, e isso se transforma em um tabernáculo vivente da morada do Deus vivente. E esse tabernáculo do Deus vivente não é um paloureiro apenas, não é um pregador apenas, não é um curador apenas, mas esse tabernáculo do Deus vivente passa a ter a palavra falada, com assim diz o Senhor. Ó, assim diz o Senhor. É tempo de colheita, é tempo de sermos transformados. Não fica olhando para cima, suspirando por chuva, por sol, como quem está crescendo ainda. Mas diga, é tempo de colheita, Senhor. Ora vem, Senhor, diz o Espírito e a noiva. Ora vem, tem se cumprido tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado a todos por ter parado nesta quinta-feira maravilhosa para ouvir o programa Fé para Vencer. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, uma igreja que ama você.
localizada ali no Novo Gama, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Ali fica ali no bairro Pedregal, aos fundos do supermercado da mamãe. Leve sua família. Amanhã, sexta-feira, grande culto teremos ali de pregação, ensino da palavra de Deus às 19 horas. Todos os nossos cultos, nossas programações são divulgadas através de nossa página na internet. Acesse a nossa página tabernaculodaFéBrasilia.org.br. Você assistirá todos os nossos cultos, programas de rádio. Isto é bênção para você. Mas esteja lá na igreja ao vivo com toda a sua família. É bom ter você ali, viu? Ali no Novo Gama, em torno de Brasília, na quadra 479, lote 16, bairro Pedregal, ali no Novo Gama. Em Taguatinga Norte, fica na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar. Os nossos cultos em Taguatinga são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados às 18 horas. Não percam, participem, Deus tem uma bênção para você. Não desligue seu rádio, temos mais meia hora de programação, Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Ali foi enxertado
se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. São Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, mostra que a justificação da nossa fé é a ressurreição de Jesus Cristo. Ou seja, a ressurreição de Jesus Cristo é a justificação da nossa fé. A ressurreição é um fato incontestável nas Escrituras. Nós temos ressurreição de mortos no Velho Testamento e temos ressurreição de mortos no Novo Testamento. E temos ressurreição de mortos no ministério do Filho do Homem, manifestado através do mensageiro de Deus para esta era. Agora, não estamos falando de histórias, de coisas, de emoções, de misticismo. Estamos falando de coisas reais, de fatos reais, que queiram ou não queiram, os homens têm de constatar que, de fato, são fatos reais. Quando o profeta de Deus para esta era ressuscitou aquele menino esbagaçado por um caminhão lá na Finlândia, ele disse antes de orar pela criança morta, com os olhos projetados, suas pernas todas estraçalhadas, ele disse antes para o povo: se esse menino não se pôr de pé com vida, eu porei uma placa nas minhas costas. Sou um falso profeta. Muito bem. E logo em seguida mandou que a criança se pusesse de pé, em nome do Senhor Jesus Cristo. E aquele corpinho se endireitou, tudo foi para o seu lugar. Os seus olhos, suas veias, seus ossos quebrados, tudo aquilo foi reconstituído pelo poder vivificador de Deus. E a criança se pôs de pé, completamente viva e sadia. Muito bem. Os soldados russos comunistas que estavam ali disseram com lágrimas nos olhos: vale a pena crer num Deus que ressuscita os mortos. Bom, então, queremos com isso, sem darmos outros exemplos, que não foi misticismo, não foi história, não foi sugestão, mas fatos consumados. Mas de todos estes fatos, no Velho Testamento, no Novo Testamento e no ministério do Filho do Homem para esta era, para esses dias idênticos ao de Noé e de Ló, de Sodoma e de Gomorra, manifestado, vocês têm que observar isto: ministério do Filho do Homem manifestado em um homem mensageiro. Isto quer dizer, Jesus Cristo se cumprindo aquilo que disse: aquele que crê em mim fará, se possível, maiores obras do que eu faço. Então, estas ressurreições são fatos. O filho daquela viúva por Elias e todas as ressurreições que você conhece na Bíblia são fatos incontestáveis, e também no ministério
do profeta de Deus para esta era. Mas, contudo, o mais importante da coisa está aqui. E recordem, nós somos carne de sua carne, se referindo a Cristo, e osso de seus ossos. Foi o que Adão falou a respeito de sua esposa. Não há nenhuma outra saída. Temos que ressuscitar. Isso é tudo. Ressuscitaremos. Então já encontramos um ponto mais alto. Já fomos para um degrau maior da fé. Porque é importante, é incontestável, sabermos que houve ressurreição no Velho Testamento, houve ressurreição no Novo Testamento, houve ressurreição agora no ministério do profeta de Deus, mas todos aqueles que foram ressuscitados, exceto o Senhor Jesus Cristo, tiveram que morrer novamente. Mas agora o profeta de Deus está nos chamando a atenção para o poder vivificador, para a ressurreição, que uma vez experimentando-a, nós nunca mais morreremos. Isto é, nunca mais passaremos por esse processo. Morte, desaparecimento do corpo. Porque ressuscitaremos em corpos glorificados, não mais sujeitos à morte. O poder vivificador manifestado nas Escrituras fala perfeitamente da base para justificarmos a nossa fé. Porque se o Evangelho que cremos não é de fato um fundamento para que sejamos ressuscitados, vã é a nossa fé. Então São Paulo afirma isto aos Coríntios capítulo 15. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos, e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa pregação, e também é vã a vossa fé. Mas o apóstolo continua. Vocês podem ler 1 Coríntios, é o capítulo da ressurreição. 1 Coríntios, capítulo 15. Mas Cristo ressuscitou. E aqui então está a base da fé de todo verdadeiro cristão. Há um túmulo em Jerusalém, que na verdade um dia foi fechado, mas ele está aberto, testificando que aquele corpo que fora colocado ali não viu a corrupção, mas ressuscitou dentre os mortos. Agora este apóstolo São Paulo, este amado Espírito irmão, afirma neste capítulo 15 da sua primeira carta aos Coríntios, versículo 50. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, não mais sujeitos à corrupção, à morte, e nós seremos transformados. Sim, aqui está o poder vivificador do Espírito Santo, testificando daquilo que ele fará. Porque o verdadeiro cristão tem fé no que ele fez, no que ele faz e naquilo que ele vai fazer. O mundo religioso manufaturado, a falsa igreja, sempre dá glória pelo que Deus fez ou pelo que Deus vai fazer.
mas nunca pode glorificar a Deus pelo que ele está fazendo. Por quê? O que ele está fazendo no presente momento? É uma ressurreição. Não resta dúvida. Quando estamos falando de uma coisa, aquilo está acontecendo ao mesmo tempo. No presente estamos falando de ressurreição. Você admira muito de Jesus Cristo ter chamado a Lázaro de dentro de um sepulcro, mas isso não foi mais do que ele, o Senhor, chamar ao então Saulo de Tarso daquele sepulcro religioso. E a ressurreição de Lázaro não foi mais do que aquilo que ele está fazendo nesta hora, chamando as boas pessoas que estão dentro dos sepulcros religiosos, pela voz do Espírito Santo, pela palavra vivificada para este dia. Paulo, não mais o Saulo, exclama, conclama, convoca, em Efésios capítulo 5, desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Estamos falando da mais importante ressurreição. Não é mais você ver um morto caído ali na rua, um menino esbagaçado por um caminhão. Não, não é isto. Estamos falando de uma ressurreição que sem a qual não estaremos na ressurreição para a vida. Porque mesmo este ímpio malvado estará na ressurreição. Ele será ressuscitado. Sim, na segunda ressurreição. Todo mundo provará da ressurreição. Como todo mundo pode provar do Evangelho. Todo mundo pode provar do mesmo vinho. Todo mundo pode tomar da mesma água, ferida na rocha. Em Apocalipse capítulo 20, você vai encontrar que bem-aventurados são aqueles que tomam parte na primeira ressurreição. Mas mesmo este ímpio malvado ressuscitará pelo poder de Deus? Sim, ele ressuscitará para o juízo do trono branco depois do milênio. Com que Satanás fará guerra contra os santos? Justamente com estes que serão ressuscitados para o julgamento do trono branco. Então todo mundo provará da ressurreição? Sim, mas a menos que você tenha morrido agora, a sua natureza tenha morrido, e seus desejos mundanos tenham desaparecido de seu coração, de seu espírito, você não gozará daquela ressurreição para a vida. Você não experimentará da ressurreição para o arrebatamento ou da transformação, falando em relação àqueles que estiverem vivos. Deus tem prometido, e o assunto é que aqueles que têm nascido de novo e sido batizados e imergidos em seu espírito, tornam-se carne de sua carne e ossos de seus ossos, e não temos outra saída senão ressuscitarmos e sermos assuntos ao céu. Isto por quê? Porque nossos corpos serão vivificados juntamente com ele. E desde que temos experimentado essa ressurreição, de uma transformação de natureza, de vida enquanto estamos aqui, então agora estamos assentados em lugares celestiais. Ainda que apodreça este corpo no oceano ou na terra, e pode ser que não reste nem sequer uma colher de cinza, mas ressuscitará, porque o Espírito que ressuscitou ao meu Senhor dentre os mortos também tem vivificado este corpo mortal, também tem vivificado seu corpo mortal, e juntos somos os beneficiários de sua ressurreição. Somos sua apólice de vida eterna, do que estamos falando tanto nesse instante. Foi com razão que Jesus disse: não temais.
Ele conhecia porque Paulo disse: morte, onde está o teu aguilhão? Sepulcro, onde está a tua vitória? Eu estou cheio do poder vivificador, graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, Senhor, o que é isto? O poder vivificador. Que bom! Ele vive para sempre. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E se estamos nele, somos o mesmo ontem, hoje, eternamente. Isto quer dizer, temos vida eterna. A morte não põe fim ao poder vivificador em relação ao corpo do crente, ao corpo pelo qual ele tem que voltar para se assentar no lugar dos salvos, dos remidos, da esposa do Cordeiro. Quando Eliseu, depois de morto, jogado na sepultura, estavam ali seus ossos há muito tempo. Então Israel estava numa operação de guerra e um soldado foi ferido e eles não podiam levar aquele cadáver. Jogaram o cadáver dentro do sepulcro de Eliseu, e quando aquele corpo morto tocou nos ossos do profeta, ele foi ressuscitado, se pôs de pé em guerra novamente. Isto porque havia poder vivificador nos ossos do profeta de Deus. Havia poder vivificador na terra. Ainda há poder vivificador na terra. Aqui está emanando nesse instante o poder vivificador que tira os mortos dos sepulcros religiosos. Saiam para fora, Lázaros, vistam-se de uma nova roupagem, revistam-se de Deus, revistam de sua palavra, coma e alimentem-se do maná que não desvanece. Venham todos para lugares celestiais. Assentam-se, descansam-se, relaxem-se no poder vivificador do Espírito Santo, no poder da palavra de Deus, que não passará enquanto o céu e a terra poderão passar. Mas esse poder não pode passar, portanto eu também não passarei. Você não passará, você não ficará simplesmente na história de um pedaço de terra que andou sobre a terra. Não, você é um ser eterno, você é osso de seus ossos, você é carne de sua carne, você é espírito de seu espírito, você é filha de Deus, você é filho de Deus, assentado em lugares celestiais, no poder vivificador do Espírito Santo. Você crê assim? Então dê sua vida pelo que você crê e seja abençoado nesta fé, em nome de Jesus Cristo. Amém. Gente preciosa, agradecemos a todos por ter parado para ouvir o programa Fé para Vencer. É um programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Convidamos a você e toda a sua família a participar conosco de nossos maravilhosos cultos de bênçãos que temos aqui em Brasília. A nossa igreja ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16, ali no Novo Gama, em torno de Brasília, ali próximo ao Gama, né? Do outro lado está o Novo Gama. A nossa igreja fica ali no bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Não perca, não deixe de participar, de estar conosco ali, participando, adorando e louvando o grande e santo nome de Jesus Cristo, que é bênção para todos nós. Amanhã, sexta-feira, às 19 horas, culto de ensino e estudo da Palavra de Deus. E domingo, 8 horas da manhã, escola bíblica dominical. Domingo, às 18 horas, o grande culto da noite. Leve sua família ali na quadra 479, lote 16, no Novo Gama, bairro Pedregal, viu?
Em Taguatinga Norte, está na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso, todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados às 18 horas. Grandes bênçãos, cultos abençoados temos ali. Não deixe de estar conosco, presente ali com toda a sua família. Bênção para você. Deus os abençoe, tenham todos um bom dia, uma boa tarde na paz do Senhor Jesus, e amanhã estaremos de volta aqui com mais uma programação de Fé para Vencer. Abraço, Deus os abençoe. Eu creio em meu Deus, meu Pai e Criador, bondoso e fiel Senhor. Eu creio nele, enfim, pois deu em meu lugar seu Filho pra me salvar. Eu graças te dou, meu amado Rei, e sempre fiel serei. Meu Deus, meu Senhor, por tão grande amor, eu quero seguir-te, eu quero servir-te, eu quero ser mais de ti. Eu creio em meu Deus, meu Pai e Criador, bondoso e fiel Senhor. Eu creio nele, enfim, pois deu em meu lugar seu Filho pra me salvar. Eu graças te dou, meu amado Rei, e sempre fiel serei. Meu Deus, meu Senhor, por tão grande amor, eu quero seguir-te, eu quero servir-te, eu quero ser mais de ti. Nunca me deixes esquecer do teu amor, Jesus, antes que eu possa engrandecer, leva-me até a Quero estar pronto a caminhar para chegar à tua cruz. Guia meus passos em tua luz, ao Calvário me conduz.
a cruz, Senhor. Meu cálice quero esvaziar pela gratidão e amor. Quero estar pronto a caminhar para chegar à tua cruz, guia meus passos em tua luz, ao Calvário me conduz. ao Calvário